Eu queria falar sobre um assunto que está relacionado com igualdade e discutir um pouco assim o racismo, o sexismo e a homofobia dentro desse contexto de socialização ou de construção social de um indivíduo, né? E além de falar de socialização, eu também queria falar um pouco sobre o papel que a mente humana, o inconsciente tem na formação de um ser social, né? De uma pessoa na sociedade. Eu, assim, pensei nisso porque eu assisti um vídeo, né, há pouco tempo, em que uma moça, ela estava falando sobre socialização dentro do contexto do sexismo. E eu achei muito importante, assim, muito interessante, porque me fez enxergar, assim, um, uma área assim dessa questão que eu acho que eu não conseguia ver de forma tão clara e tudo mais. E, e assim, eu acredito que na maioria das vezes quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente sempre discute eles dentro de uma perspectiva mais objetiva, mais consciente. Então a gente fala sobre as nossas palavras, nossas ações, a forma como a gente pensa, o nosso comportamento. Mas eu talvez a gente não entenda, não veja assim a profundidade dessas coisas, o que é subjetivo sobre essas coisas, que as coisas mais inconscientes e tudo mais. Então, para poder falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão mais subjetiva, quando a gente ouve esse discurso tão duro que o Senhor tem feito para nós assim, através das linhas, se a gente puder pegar em João 6:60, muitas vezes quando a gente não entende, eu acho, como isso tudo é tão inconsciente, tão profundo, eu acho que a gente tende, nós os homens principalmente, a gente tende a querer tomar essas coisas, essas advertências como ataques, ou ataques pessoais, ou então ficar na defensiva. E, para mim, assim, pelo menos durante o tempo que eu fiquei pensando sobre isso, eu acho que é um pouco por isso, porque a gente não entende que essas coisas são estruturais, que essas coisas são inconscientes, são profundas, são subjetivas. E quando a gente age dessa forma, né, quando a gente toma como um ataque pessoal ou fica na defensiva, a gente acho que perde a oportunidade de deixar que esses pensamentos errados, esses sentimentos errados sejam destruídos dentro da gente, que se dissipem, porque a gente não está lidando com isso de uma maneira inteligente. Então, assim, eu queria trazer esse conceito de socialização, porque eu acho que ajuda a explicar tudo isso. E eu vou compartilhar com vocês um documento bem básico assim, só para vocês acompanharem a minha leitura. Talvez ajude um pouco a, a entender assim enquanto a gente vai lendo. Tá aparecendo direitinho para vocês o documento? Sim. Tá Sim, bom, está. obrigado. Então, assim, eu quero começar definindo o conceito, né? Me Então, desculpa, bom dia. Se você pudesse aumentar um pouco, dar um zoom, para mim seria muito bom, porque para mim está difícil ainda ler. Você pode dar o zoom na assim, sua tela. vou aumentar aqui o tamanho da página. Ainda me Melhorou? aqui aprender. Melhorou agora?
Sim, querido, tá ótimo agora. Ah, tá bom. Então, assim, começando com a definição do termo, então, socialização é a assimilação de hábitos característicos do seu grupo social, todo o processo através do qual um indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a cultura que lhe é própria. É um processo contínuo que se encerra na morte, realizando-se através da comunicação. Então, aqui no começo, a gente já começa a entender esse conceito. Então, essa pessoa, todo ser humano, quando ele nasce, ele não nasce pronto. Ele já não vem, claro, a gente tem muitas coisas, assim, a gente tem a questão genética e tudo mais, mas muita coisa, o caráter, a personalidade, ela não está pronta quando essa pessoa nasce. E o que acontece com essa pessoa é que ela começa a passar por esse processo de socialização, em contato com a sociedade, com a família dela, com os grupos que ela se envolve, as entidades sociais, tipo a igreja, a escola, o trabalho. Ela começa, então, a assimilar uma série de hábitos, de características, e começa a incorporar tudo isso ao seu pensamento, à sua maneira de ver o mundo. Porque a socialização, ela gera comportamentos, ela gera também visão de mundo. A pessoa passa a enxergar o mundo a partir daquilo que ela absorve. E isso acontece através da comunicação, né? Obviamente. Então, a gente recebe isso através da fala, através a gente ouve, né? A gente vê. Então, através da comunicação que esse processo acontece. E ele vai do início, né, da vida até a morte. A pessoa nunca vai deixar de ser socializada. Ela sempre vai existir dentro desse processo. E então, aqui no fim ele fala, né? Em outras palavras, a socialização ela é o processo de adquirir conhecimento social. É o processo que transforma o ser humano de um ser biológico para um ser social. Então, a gente nasce, a gente é biológico, né? A gente só é definido com base no nosso corpo, no aspecto que a gente tem. Então, a gente é homem ou mulher, e a gente é uma criança, depois um adolescente, mas conforme a gente cresce, a gente começa a ser socializado, a gente começa a se tornar um ser social. A gente começa a interagir com as outras pessoas, se comportar, falar e tudo mais. E aí tem uma outra... Eu peguei do vídeo essa parte, é a mesma coisa, só que essa moça ela fala de maneira diferente. Ela fala, por exemplo, ela dá um exemplo. Se a gente mora no Brasil e fala português, então falar português faz parte da nossa socialização. Então a gente mora em uma sociedade em que a língua geral é o português. E quando a gente fala de socialização, isso é dividido em duas partes. Então tem a socialização primária, onde o indivíduo ele é socializado através do primeiro grupo que ele tem contato, que é a família. Então, dentro do ambiente familiar, ele começa a interiorizar valores e crenças. Então, quando a gente aprende, por exemplo, não come isso que caiu no chão, não respeite os mais velhos, quando alguém estiver falando, você fica quieto e ouve primeiro. Tudo isso são conceitos, valores básicos que a gente aprende dentro do ambiente familiar. E depois conforme isso acontece, a gente começa a estabelecer sentido para o mundo que a gente vive. A gente começa a olhar para o mundo e pensar nele da forma como a gente aprendeu, né? Em relação com aquilo que a gente aprendeu. E depois que a gente passa
desse período com a família, a primeira etapa da socialização, a gente vai ter a socialização secundária, que é quando essa pessoa ela sai do meio familiar, ela sai desse primeiro grupo que ela entrou em contato, já com uma série de valores, uma série de conceitos, e ela começa a entrar em outros grupos. O mais comum, que a gente sempre dá um exemplo, é a escola. A gente sai de casa e a gente começa a entrar no ambiente escolar. E nesse momento, nessa etapa da socialização, o indivíduo ele começa a adquirir outros conceitos, outros valores. Só que tudo aquilo que ele aprendeu em casa, de certa forma, serve como base para ele poder determinar algumas coisas. Claro que isso também a pessoa escolhe, a pessoa toma decisões e tudo mais, mas todos esses valores que ele aprendeu durante a infância ali, a primeira infância quando ele estava em casa, servem de base, assim, de certa forma, norteiam ele dentro desse novo ambiente. Então, assim, uma coisa que é interessante a gente comentar sobre a relação desses dois períodos assim da socialização, o primário e o secundário, é que quando a criança ela é criada, ela obviamente é criada dentro de um ambiente familiar e tem muita coisa boa, que ela aprende muita coisa boa. Mas a criança também aprende. Hoje a gente tem esse entendimento social, esse entendimento de liberalismo social. A gente entende que muitas coisas também que essa criança aprende podem ser ruins, são ruins. Então, quando ela entra nesse novo ambiente escolar ou em outros lugares que ela vai, ela começa a ser confrontada. Então, esses valores que ela adquiriu começam a ser confrontados, porque ela começa a ter contato com outras pessoas que são completamente diferentes dela. Ela começa a entrar em contato com a diversidade também. Ela começa a entrar em contato com aquilo que é diferente dela. Então, uma criança que é branca, a família toda branca, ela cresceu dentro desse ambiente, aprendeu uma série de valores e quando ela chega na escola, ela tem a oportunidade de estar em contato com crianças de todas as cores. E ela começa a ser confrontada com isso. Então, essa segunda etapa ela é muito importante porque a pessoa tem a oportunidade de desconstruir muitos valores errados que ela adquiriu. E tem uma coisa, algo relacionado com isso, com a infância e tudo mais, que eu quero comentar um pouco mais para frente, que é muito interessante. Então eu queria seguir adiante. Falando assim dessa questão de socialização, depois da gente ver um pouco da definição e entender o que eu queria pegar nos pontos relacionados à questão da igualdade, da mensagem. Muitas vezes, o que acontece com a gente, com os homens, por exemplo, é que a gente tem uma tendência a achar que a gente não tem problema com as coisas, que a gente não faz parte desse problema. Isso é muito comum, a gente faz isso, a gente aplica as coisas às outras pessoas, olha para as outras pessoas, mas a gente não consegue se enxergar muitas vezes no problema, fazendo parte desse problema. E existe, assim, quando a gente procura pesquisas que falam, por exemplo, eu estou falando do sexismo aqui, mas pegando um pouco para o racismo, e também acontece com o sexismo, pesquisas de campo que vão perguntar para as pessoas, você acha que o país que você mora, ele é um país racista? E as pesquisas mostram que
quase 90 e pouco das pessoas sempre respondem, não, claro, é um país super racista. E quando esses pesquisadores perguntam, você acha que você contribui de alguma forma para isso? E aí a gente tem uma disparidade, porque as pessoas respondem, não, eu não acho que eu contribuo de alguma forma. E acontece exatamente a mesma coisa com sexismo e com homofobia também. As pessoas, elas reconhecem que existe um problema, mas elas não conseguem se colocar no problema, como parte do problema. E isso é algo que é muito importante a gente entender, que nós fomos socializados a nossa vida inteira e nós aprendemos a ser preconceituosos. A gente passou por um processo didático sobre isso. A gente aprendeu que é errado que as mulheres sejam iguais aos homens, que elas têm que ser submissas. Então, não é muito difícil. Eu digo assim, diria impossível um homem que vive dentro de uma sociedade patriarcal, que foi criado desde novo nessa sociedade, não ser sexista ou não ter hábitos, pensamentos e sexistas. É impossível. Então, quando a gente começa a pensar um pouco nessa questão de você ser socializado, você ser ter esses valores colocados dentro de você, você começa a entender que não, eu sou parte desse problema. Tipo, eu preciso me desarmar, eu preciso começar a sair do modo defensivo e entrar no modo, assim, no modo ouvir e processar. Existe uma tendência muito comum, quando a gente ouve as mulheres falando sobre a dor que elas sentem, as coisas que elas passaram, a gente começa a ficar super incomodado. Nem sempre, não estou dizendo assim que sempre é com uma revolta, alguma coisa do tipo, mas incômodo, vergonha e tudo mais. Mas a gente tende a começar a reprimir esses pensamentos que poderiam mudar a nossa forma de pensar. A gente começa a tentar entrar na defensiva e tudo mais. Então... Irmão, com licença, irmão. Quando puder falar, o senhor permitiria uma opinião minha? Eu gostaria, estou ouvindo a sua. Quando eu puder, porque eu não quero ser inoportuna também. Não, claro. Daqui a pouco eu vou falar só mais um pouquinho. Eu gostaria muito de falar sobre esse tema, porque é um tema que eu estudo bastante, que eu gosto muito. Entendi. Tá ótimo, vai ser muito bom ter a sua participação, com certeza. Eu só, assim, vou tentar falar um pouco mais agora, porque tem bastante coisa, mas vou dar a oportunidade. Então, a gente começa, né, a entrar nesse modo de defesa e acho que quando a gente começa a fazer um exercício de ouvir simplesmente e processar o que está sendo dito e reprimir nossas opiniões, reprimir tudo que a gente pensa, a gente percebe que isso provoca mudança interna, isso gera um crescimento. Então, acho que é muito importante quando a gente entende que essas questões são muito inconscientes, são muito subjetivas e que a gente precisa também usar o inconsciente a nosso favor, né? Claro que a gente não tem acesso a ele, mas eu vou falar um pouco direto, né? Mas vou falar um pouco sobre isso. Quando a gente começa a falar um pouco sobre a mente. Então, assim, pegando nessa questão da socialização, de ser socializado, isso tá relacionado com a nossa mente, com o nosso cérebro. E quando a gente procura... acho que tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu só...
quando a gente pega nessa questão da socialização e começa a falar um pouco sobre a mente, sobre a mente humana e tudo mais, a gente vai começar a entrar na questão do inconsciente. E eu, assim, não tenho quase nenhum conhecimento sobre isso, muito pouco, mas comecei a ler um pouquinho há pouco tempo para poder entender melhor, e acho que pelo menos o básico assim dá para a gente entender. Eu vou tirar aqui a tela, a apresentação, só para poder mostrar aqui o quadro. Quando a gente pesquisa sobre a mente humana e sobre o inconsciente, a gente vai se deparar com Freud sempre, que é o pai da psicanálise, e é um assunto extremamente complexo, mas tem coisas que dá para a gente poder entender. Tem algumas ideias que dá para a gente entender. Então, quando a gente pesquisa sobre o inconsciente, a gente vai... existe uma teoria de Freud que é chamada de teoria da personalidade. Teoria da personalidade freudiana ou de Freud. E o que acontece nessa teoria, o que Freud faz é ele cria um modelo e ele divide a nossa mente em três partes ou três instâncias, assim. Então, você vai ter essa pirâmide e na base dessa pirâmide a gente vai ter aquilo que cobre a maior área da nossa mente, que é chamada de ID. Essa parte aqui, ela é o inconsciente. E subindo para cima, a gente vai ter essa parte, que é a segunda parte chamada de ego, que a gente chama de subconsciente. E no topo, a gente vai ter o superego, que é a parte consciente da nossa mente. Então, o que a gente encontra sobre essa teoria, ela explica que o superego, que é a parte consciente, ela é responsável pelos valores que a gente tem. Essa parte é a parte, de fato, em que a gente consegue perceber as coisas de maneira objetiva. Então, você cria os seus valores, você julga o que é certo e o que é errado através dessa parte. Então, quando a gente recebe uma informação, né, nessa parte aqui, a gente determina se aquilo ali é certo ou errado, se aquilo ali é correto ou não. Mas o que acontece com o superego é que ele está todas essas partes estão relacionadas, mas ele está super relacionado com o inconsciente, porque você julga o que é certo ou errado, porém você tem uma série de impulsos, uma série de valores internalizados, inconscientes, que, de certa forma, eles sempre vão tentar aflorar enquanto você faz esses julgamentos. Eles vão querer sair, se manifestar. Então, essa parte do meio, o ego, ela é responsável por fazer um controle daquilo que se manifesta ou não. Então, uma situação, por exemplo, por exemplo, um homem, ele está em público e ele está discutindo com a sua esposa. E ele está com muita raiva e ele é agressivo, ele é extremamente agressivo. E o impulso que ele tem, aquilo que ele tem dentro dele, é de querer bater nela. Só que como ele está em público,
o que o ego faz, o ego é a parte que conecta a gente com a realidade. Ele vai dizer, ele vai fazer com que essa pessoa entenda que ela está em público, e se ela fizer isso em público, ele pode ser preso, vai ser confrontado. Então ele não faz aquilo, porque ele tem esse entendimento da realidade. Só que ele tem esse impulso inconsciente, ele tem essa violência inconsciente dentro dele, esse impulso, ele não faz aquilo porque ele sabe que ele está em público. Só que lá em cima, no superego, o que acontece é que os valores dele, ele acha que isso é normal. Ele acha que isso é correto, vamos dizer assim. Então, quando ele chega dentro de casa e ele não está mais em público, ele já não tem mais ele não precisa mais ter esse controle. A realidade dele agora é outra. Então, ele tem um impulso inconsciente, o superego, que determina valor, determina moral, vai dizer, olha, isso é certo, isso é normal, e ele vai dizer para o ego, você pode fazer isso, você pode deixar isso aflorar, passar, porque o ego é como se fosse uma torneira, ele controla o que vem do inconsciente ou não. Então, essa pessoa, esse homem, ele vai lá e ele bate na esposa dentro de casa, porque a realidade dele permite com que ele faça isso. Então, essa relação, esse exemplo, é só para a gente... Eu estou falando em termos muito simples, porque é bem complexo, tem muitas coisas envolvidas. Mas é mais ou menos assim que a nossa mente funciona. E aí, o que precisa acontecer? Ele precisa ser confrontado conscientemente de que isso é errado, de que isso não é certo. Ele pode até saber que não é certo, mas ele tem esse valor assim na mente dele corrompido, né? Ele acha que é normal fazer isso e aí ele precisa ser confrontado com isso. Não, o que você está fazendo é errado. E muitas vezes ele vai ter que ser confrontado de forma drástica para poder entender o prejuízo que ele está causando. Só que quando ele começa a ser conscientizado, não é fácil ele mudar, porque no inconsciente existe uma estrutura, existe algo que está consolidado ali. Então, ele vai começar a ter uma luta interna. É errado, mas ele ainda tem esses impulsos. Então, para a gente mudar os nossos impulsos inconscientes, o nosso sexismo inconsciente, o nosso racismo inconsciente, né? E homofobia também, a gente precisa ser confrontado com isso, sobre isso. A gente precisa receber informação sobre isso. E quando a gente recebe, não é fácil. A gente tem essas coisas internalizadas dentro da gente. Eu sei que eu peguei um exemplo muito, muito drástico, assim, muito forte, mas isso, eu estou querendo puxar isso para coisas muito simples do nosso dia a dia. Então, a gente não vai ser fácil para a gente poder ter essa mudança, porque tá tudo muito enraizado, tá tudo muito internalizado. E Freud, ele tem assim, a gente pode dizer uma parábola para isso. Ele vai comparar a mente humana com um iceberg, em que a gente vê, quando a gente está, por exemplo, dentro de um navio, a gente vai ver uma pontinha pequena. Essa pontinha é onde se encontra o superego e o ego, a consciência e o subconsciente. Só que a maior parte desse iceberg está afundado, ele é o inconsciente. É o inconsciente que toma
tomar conta dessa parte. Eu vou voltar aqui para o documento. Então, sobre isso, existe uma pesquisa da BBC, que foi feita em 2012, e ela perguntou para os maiores especialistas sobre cérebro, sobre mente, né, assim, no mundo, de 4 universidades, né? E aí, cada um deles, eles deram o seu palpite sobre quanto do subconsciente, essa pesquisa queria saber quanto do subconsciente ocupa a nossa mente, e pelas estimativas deles, né, porque assim, eles deram um palpite porque a ciência ainda está longe de ter um catálogo completo dos processos, né, cerebrais. E eles disseram que ocupa 95%, cerca de 95% da nossa mente. Só 5% aproximadamente é consciente. E quando a gente fala sobre isso, é algo que deixa a gente, às vezes, assim, um pouco preocupado e tudo mais, porque a gente fica, né, pensando, nossa, quanta coisa eu tenho, quanta coisa eu internalizei, mas extremamente possível, completamente possível de uma pessoa mudar as coisas que estão enraizadas nela através do consciente. Então, essa pessoa, ela precisa começar a mudar os seus valores, ela precisa começar a trocar as coisas que ela acha que são corretas e começar a definir isso como uma coisa errada. Precisa começar a admitir que aquilo ali é errado. E quando ela começa a admitir, mesmo que ela tenha esses confrontos com aquilo que está internalizado dentro dela, quanto mais ela fizer isso, praticar isso, ela vai começar a mudar essas estruturas inconscientes que ela tem. Só que para o superego, para o consciente ser treinado, ele precisa de muita repetição, ele precisa de muito de esforço, porque a nossa mente, ela tem um mecanismo que ela mapeia as coisas, ela consegue criar padrões para que as coisas fiquem mais fáceis, para a gente não precisar ficar pensando toda vez que a gente vai fazer algo. Só que, infelizmente, ela não consegue selecionar dentro desse campo inconsciente, ela não consegue selecionar o que é certo e o que é errado, ela simplesmente cria padrões. Só que se a gente repete vez após vez, né, faz esse exercício de admitir e de pensar profundamente sobre isso, a gente consegue começar a mudar essas estruturas. Mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja doloroso, né? Como a Anciã Té sempre fala, é muito doloroso você mudar, mas a gente sabe que é vital. Esse estudo, eu assim, acho que conversa muito com o estudo que a Bárbara deu no sábado retrasado, quando ela fala sobre quando a gente ouve alguém, a dor de uma pessoa, alguém contando, a gente realmente é muito importante que antes da gente dar nossas justificativas, nossas opiniões, a gente reflita sobre o que a pessoa está falando e deixe essas palavras, tudo que ela está falando, assentar dentro da gente e fazer surtir algum efeito, né? E assim, por que eu penso assim, por que isso é tão repetido? Por que a Anciã Tese e o Ancião Parminder tem que repetir tanto quando eles estão apresentando os vídeos? Porque a gente precisa ser treinado. E a gente foi treinado a vida toda para ser preconceituoso. Então, a gente agora precisa ser treinado para poder deixar de ser. A gente precisa repetir essas coisas, pensar sobre essas coisas. Irmã,
A irmã que queria fazer um comentário, pode ficar à vontade para falar. Obrigada, irmão. E desde quando começou esse tema de sexismo no movimento aqui no Brasil, eu notei que começou uma certa dificuldade dos rapazes e de mulheres também, né? Eu gostaria, ao falar isso, se for possível, quem estiver ouvindo, não me ver como se fosse assexuada. O médico é assexuado, não é? É sim. Então, eu gostaria que as pessoas esquecessem que eu sou mulher ao falar isso. Me visse, pelo menos, como uma aprendiz da ciência. Então, é o seguinte, o que acontece? Nos 2 últimos congressos de psiquiatria, eu fiquei extremamente feliz que o tema central foi neurociência, né? E a neurociência tem nos dado ferramentas muito boas para esses desafios. Inclusive, decresceu um pouco a psicanálise e eu fico muito feliz com isso, porque durante 25 anos de formada eu tive que me calar. Porque quem conhece Cristo e as suas parábolas começa, não que desvalorizar Freud, não, pelo contrário, realmente ele é o pai da psicanálise desse mundo. E ele nos dá ferramentas, eu acho que a gente tem que estudar, e eu tenho que valorizar, porque senão eu perco até meu emprego. Mas acontece que quando você começa a ver Jesus e o que ele tenta falar e o que o Parmênides tenta passar para a gente, você vê nada mais do que a neurociência. E o que é a ferramenta das neurociências? É a psicoeducação, entendeu? Se você for ver, homens que vivem, por exemplo, em Berlim, eles têm menos dificuldade de entender isso do que homens que vivem no Brasil. Não é porque é melhor nem pior, não, é questão mesmo de cultura. E essa internalização pode ser feita não somente da falação. A semana passada também eu falei com a nossa querida professora aí também sobre a questão de decorar as coisas e não conseguir fazer. Quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente decora, a gente não consegue fazer bem feito com raciocínio. Descrever de forma melhor. E a neurociência tem essa ferramenta através de uma coisa que vem há 20 anos estudando, que se chama atenção plena, que em inglês é mindfulness. E, felizmente ou infelizmente, eu não sei, cientistas foram estudar isso que há no budismo, o que é científico, não religião. E eu acredito que, através da neurociência, inclusive tem o acesso, Deus está permitindo um acesso a todas as pessoas, na Netflix tem um pouco sobre isso, de que você, através da respiração, você pode perder esses julgamentos. E eu creio que se o movimento começar a estudar um pouquinho mais da respiração, entendeu? A gente vai conseguir absorver muito mais as parábolas de Jesus no aspecto da igualdade, ou melhor, eu gosto mais da palavra equidade, né, entre as pessoas. Porque essa coisa de ser submisso ou não é uma coisa que é como o cara que inventou a lâmpada, ele falou, se não me engano, é o Alexandre Van Humboldt, ele disse o seguinte: quem não pensa, ou quem tem preconceito, ele é estúpido. Né? O que ele quis dizer? O cara que inventou a lâmpada, ele disse isso, essa frase é dele. Porque se a gente começar a respirar e pensar, a gente vai ver que nós realmente somos iguais, que nem os animais devem essa submissão maldosa. Nós compartilhamos. Olha, eu convivo com uma cachorrinha aqui que ela me ajuda no meu relacionamento com Deus. Eu compartilho com ela. Nem eu sou submissa a ela, nem ela é a mim. E a neurociência veio para isso. O Freud foi bom até certo ponto, ele foi sim, nessa didática, mas ele também foi muito permissivo e permitiu o sexismo. É minha opinião. Eu só não posso falar isso lá na unidade de saúde da mente, porque senão no outro dia eu perco meu emprego, entendeu? Mas as parábolas de Jesus são exemplo de uma verdadeira psicanálise. Ele é a única forma de qualquer ciência se salvar.
Se não for essas parábolas, se não for esse entendimento, se a gente não respirar isso, a gente não vai conseguir, não somente homem e mulher, mas tipo assim, eu acho, vamos lá, eu acho o negro não tão bonito, eu acho o louro branquelo demais. Quando a gente vai conseguir internalizar isso, e só é através dessas parábolas de respirar isso. Eu não sei por onde Jesus viveu durante 10 anos, onde não é relatado, entendeu? Mas eu não sei, pelo amor que ele passa para mim, eu acho que ele respirou muito antes de falar. Eu só queria falar sobre isso, sobre a neurociência de Deus. Sim. Poxa, irmã, muito obrigado pelo comentário. Sim, achei muito interessante sobre essa parte que você falou sobre... Oi, boa tarde. Tem alguém falando? Não sei se tem alguém querendo falar ou você está com o microfone ligado. Mas eu acho muito importante, muito interessante quando a irmã falou sobre quando a gente para respirar, né, e pensar nesses preconceitos, a gente realmente começa a perceber que não fazem sentido nenhum. E a natureza realmente expressa isso. Eu queria até aproveitar esse link, esse ponto, para poder falar sobre uma questão que tá relacionada com isso. Existe, quando eu estava falando sobre internalizar, né, esses valores e tudo mais, e no início eu tinha falado que a gente não nasce preconceituoso, né, a gente aprende isso. E tem um estudo que foi publicado em 2013 por uma mulher chamada Eva Telzer. Ela é da Universidade de Illinois e ela reforçou a posição de alguns sociólogos e cientistas sobre a questão do preconceito não ser biológico, mas ser uma questão social. E ela, nesse estudo, o que ela fez? Ela começou a estudar a reação de uma parte do nosso cérebro chamado amígdala. Não é essa parte aqui que a gente tem, né, dentro da boca, assim, mas tem o mesmo nome, né, uma parte do cérebro que ela consegue mostrar reações de medo no ser humano. Ela tem essa capacidade de indicar medo. E aí, o que ela fez, o que esse estudo mostrou, foi que eles pegaram crianças e adolescentes, pegaram crianças de 4 e até 12 anos de idade, e quando eles pegavam crianças que tinham sido socializadas dentro de um contexto, então elas viviam numa cultura e aí elas eram colocadas diferente de uma pessoa de uma outra cultura completamente diferente. E o que esse estudo mostrou foi que essa parte do cérebro, ela não indicava medo em crianças, principalmente as crianças muito, muito novas. Mas quando eles fazem esse estudo com adultos, eles perceberam que essa parte do cérebro indicava medo, quando eles eram confrontados, colocados de frente com pessoas de outra cor, de outra nacionalidade. Então, isso reforçou o conceito, esse conceito de que o preconceito ele é algo que é aprendido, não é uma questão biológica e tudo mais. Então, a irmã tinha falado sobre a questão dos animais, né? E eu lembro que eu li um pouco também sobre isso, que é muito interessante também que os animais eles realmente são diferentes dos seres humanos com relação a essa questão de submissão e preconceito e tudo mais. Não é da mesma forma.
pegando em toda essa questão, esse estudo, ele, assim, é também para informar, né? Tem essa questão de informação, mas mais também um pouco de uma reflexão sobre como a gente tem encarado a mensagem, como a gente tem encarado aquilo que Deus tem revelado para nós. Quando a gente começa a entender que esses problemas são muito mais internos, muito mais inconscientes e que todos nós passamos por esse processo, fomos socializados dessa forma, a gente começa a entender que a gente precisa respirar mais, a gente precisa ouvir mais os outros e processar, passar um tempo pensando mais quando a gente ouve alguém falando, alguém que está sentindo dor, que fala sobre a sua experiência, e tentar entender melhor as razões das pessoas, o que motiva elas. Porque acho que isso é muito poderoso para a gente poder ter mudança. Claro. Oi, irmã. Oi, irmã, pode falar. Você resumiu o que é empatia. Sim. Exatamente. Empatia, com certeza. É ter mais empatia pelo outro. E quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente começa a perceber que a gente tem mudanças internas. E não fica tão na defensiva, sabe? Quando o que a Anciã Tess fala algumas vezes nos vídeos, que as pessoas precisam encarar as coisas como colocar os óculos de parábolas, encarar essas coisas como sendo realidade, é a nossa realidade. E a gente precisa admitir, se humilhar, se for necessário. Às vezes a gente pode ter alguma coisa que pode ter alguma razão, só que muitas vezes é necessário que a gente até sacrifique um pouco das nossas razões, das nossas opiniões para poder ter mudança. Já está quase dando a hora, né? E eu já quero finalizar. Eu espero que tenha ficado claro de alguma forma, que tenha ajudado. É um assunto complexo, grande, muito extenso, mas eu achei que era importante a gente pensar um pouco mais, né, nessa questão dos nossos pensamentos, da gente refletir mais e entender melhor que nós, assim, nós representamos posições sociais, não só pessoais, sabe, particulares, mas que a gente tem uma responsabilidade social, né? Tipo, nós, como homens, a gente não representa só a gente representa todo um grupo, toda uma série de pessoas, então a gente tem essa responsabilidade. E com relação a todos os outros preconceitos também, sobre racismo e homofobia também. E é isso, irmãos. Eu espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro. E se alguém tiver alguma dúvida, né, algum comentário breve assim, pode fazer. Senão a gente ora. Então, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha a nos ajudar a
pensar mais, Senhor, em como tudo isso é muito mais profundo do que a gente imagina, e que isso sirva de incentivo, um chamado e uma advertência, talvez, também, para que a gente se esforce mais para ter essas mudanças. Mesmo que seja desconfortável e doa, mas que a gente possa respirar mais e pensar mais e ouvir mais os outros, ter mais empatia, para que a gente possa crescer e mudar. Eu te peço por todas as nossas irmãs e irmãos dentro desse movimento, pelos nossos familiares, e nos ajuda, Senhor, a praticar igualdade e refletir sobre isso também. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.